Bom, então boa tarde a todos, né? Boa tarde, Jaqueline. É com muita honra que nós recebemos aqui a Jaqueline Santana, que vai conversar, né? Dialogar aqui conosco. E nós intitulamos esse diálogo como narrativas de trajetórias profissionais, né? Uma história de amor às comunidades quilombolas. Então, a Jaqueline ela tem uma experiência muito emocionante, né? Várias iniciativas, um trabalho já extenso que ela vai compartilhar então conosco. E eu vou fazer uma breve apresentação, né, da Jaqueline Santana Nascimento. Tá? Ela é graduada em pedagogia, especialista em gestão governamental e mestre em administração estratégica. E atualmente, né, deve estar terminando, né, Jaqueline? Ela é doutoranda em antropologia social, né, numa linha aí de trabalho, né, de estudo relacionado à arqueologia. As suas pesquisas abordam, então, a gestão educativa e o currículo das escolas públicas, especialmente no que tange aos direitos humanos, à diversidade étnica, né, e de gênero e à inclusão social, e são voltadas especialmente para as escolas públicas e, mais especial ainda, quilombolas. Né? Ela é escritora de vários livros infanto-juvenis e infantis. Depois ela vai deixar aqui o contato, né? Nós vamos colocar também, né, um Instagram para vocês seguirem, né, o trabalho da Jaqueline. Né? Esses livros são voltados para a educação patrimonial, né, que abordam, né, os quilombos, né, as relações étnico-raciais e visam colaborar com o combate ao racismo. Né? Então, vai de encontro com as nossas, né, os nossos anseios também, né, aqui dentro das nossas disciplinas, no curso de licenciatura, e é também por essa postura, né, tão forte, essa, né, mulher forte, né, Jaqueline, que né, nos orgulha e nos honra, né, a sua visita hoje aqui junto à disciplina. Ela é coordenadora pedagógica na Rede Municipal de São Francisco do Conde e pesquisadora na Universidade do Estado da Bahia, né, no campus de Caetité. E eu passo, então, agora a palavra, né, para a Jaqueline, para ela contar um pouco mais, né, sobre né, agora a narrativa da Jaqueline, né, a sua trajetória, e aproveito, então, de antemão, já agradecendo muito a sua disponibilidade, né, e por esses momentos de pura inspiração para a gente. A Rogéria, turma, boa tarde a todos, todas. Eu agradeço muito o convite, é sempre importante para a gente conversar com grupos de diversos lugares. Eu costumo dizer que a gente precisa ocupar os espaços, e ocupar os espaços dividindo, né? Dividindo essas experiências, essas conversas, essas narrativas. E o meu trabalho é de formiguinha, desde o trabalho com as crianças na escola, com os livros que eu escrevo, e até com os professores nas formações, e também com os grupos de alunos dos cursos de licenciatura e até bacharelados, com os quais a gente tem a oportunidade de conversar. Porque eu me lembro, quando eu era estudante, na idade da turma que está ouvindo, essa discussão racial era muito incipiente e era meio que tabu dentro da universidade. Eu vou fazer 30 anos, ano que vem, que entrei no curso de graduação em licenciatura em pedagogia, e agora, né, no mês de março, eu vou fazer 30 anos que eu iniciei meus estudos, 25 anos que eu me formei em janeiro. A gente já está até programando, tem uma turma de graduação, a gente já está se programando para fazer as bodas de prata da formatura. E, assim, naquele tempo não existia uma força dentro da academia de estudos étnico-raciais. Existia um grupo
que aqui na Bahia, especialmente, falando de onde surgem esses estudos, dentro do movimento negro, dentro de cada estado, né? E esses grupos, eles se organizam, mas de uma forma muito pequena e muito inicial, de certo modo até um pouco excluído dos demais colegas, né? Eram vistos de uma forma até estereotipada, para variar. E isso foi sendo disseminado aos poucos, principalmente a partir do ano 2000, com a instituição 2000, 2003, com a instituição das políticas afirmativas de ingressos de estudantes negros e negras nas universidades. A discussão que precedeu as cotas, ela foi muito importante para delimitar essa discussão, né, do mérito, se deveria ou não deveria haver a política afirmativa que garantia acesso e as vagas para negros. E aí isso levantou dentro da academia um alerta ou um holofote para uma discussão que até então ficava nos guetos de alguns professores, né? Naquele escaninho, naquele gabinete, daquele professor em específico. Porque aí, no momento que vai atingir a todos, aí todo mundo prestou atenção. Aí surgem a discussão dentro da academia. Hoje isso é meio que já está de uma forma resolvido, mas um instante, gente. Desculpem que chegou uma pessoa aqui, enfim. Então, assim, antigamente, e aí nessa época o pessoal prestou atenção, mas não era diferente do que acontece na sociedade hoje. O mérito, se não é possível ter cota. Dentro da academia aí apareceram os grupos contrários, obviamente representados pelas elites, né, que não queriam suas vagas mexidas, o quantitativo, né? Então, hoje, isso está um pouco mais, digamos assim, sacramentado e naturalizado, e até alguns mudaram de opinião, óbvio que outros não mudaram, e eles têm um discurso muito forte. Eu não sei como é aí na USP, mas na UNEB, onde eu atuo com mais frequência, e aqui na Bahia, a gente conseguiu instituir algumas pesquisas de âmbito quantitativo que provaram que os estudantes cotistas eles não têm nenhum tipo de demérito no sentido do aproveitamento acadêmico em relação aos estudantes não cotistas. Em alguns casos, até o contrário, digamos assim, que os alunos não cotistas, eles passaram a vida se acabando de estudar para passar naqueles cursos, e aí receberam de prêmio carro, brinde, viagem para a Europa, não sei o quê, e aí eles relaxam um pouco no início do curso para poder aproveitar a vida, o que eles não aproveitaram durante o ensino médio, porque estavam se dedicando demais à preparação do vestibular e ao Enem. No caso dos alunos cotistas, foi a vida toda, né? Passando dificuldade, aperto, e aí aquela oportunidade é agarrada com pés e mãos. E muitas vezes eu ouvi os alunos dizerem isso mesmo, né? Eu lutei muito para chegar aqui, e eu estou vendo que eu não tenho bagagem ou base para acompanhar os que não entraram na cota, que não vieram de escola pública, porque a minha escola não foi tão boa, então eu tenho que estudar mais. E aí aquele que não foi cotista acaba relaxando um pouco, tem umas notas para passar, e aí acaba mostrando que o contexto, né, o processo de crescimento acadêmico dos alunos cotistas, eles não perdem nada, o que comprova a teoria de Vygotsky, né, que diz que o sujeito ele aprende a partir do processo de interação do sujeito com o objeto e com as experiências que ele tem para poder criar e resolver os problemas. Não tem nada a ver com raça, né, e nem com cor, e sim com a oportunidade, com a possibilidade dele
de construir, de resolver os problemas. Mas, assim, eu não cheguei aqui e que caí dentro do doutorado, nem na universidade, nem na escola, né? Eu também fui criança negra, eu também passei os mesmos apertos, ou talvez piores que alguns dos alunos com os quais eu já conversei, alunos cotistas. Essa semana eu estava me lembrando, semana passada eu participei de uma live de uma ONG, de uma amiga minha, que a gente estava falando sobre infância, e eu fiquei assim, sem saber o que dizer sobre infância, sobre como lidar com a infância, porque eu escrevo os livros para as crianças, lido com as crianças, converso com eles, oriento os professores a trabalhar com eles, mas eu não penso sobre infância, porque eu acho que passar sobre infância é coisa para psicólogo, para antropólogo da infância. Meu trabalho é com quilombo, né? Apesar de ser voltado para crianças, as histórias, mas, assim, essa faixa etária, ela não me preocupa enquanto faixa etária, e sim como público, entendeu? Por conta da escrita, que é uma escrita mais voltada para o público infantil. E aí eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei de coisas da minha infância, que eu não sei, Rogéria, se eu me esqueci por algum tipo de bloqueio quando eu cresci, porque eu tenho uma questão que eu estudo já há muitos anos sobre comunidades quilombolas, 17 anos, para ser mais específica, mas eu não falava nunca de mim. Nunca falo de mim. Eu acho que na outra live que eu fiz aqui com você, eu falei dos meus pais, da vida deles, da origem deles, mas Jaqueline mesmo, Jaqueline, que foi criança negra, que não, eu não falei, eu falei sobre mim na adolescência, que eu estudava no NEB, que eu pegava não sei quantos ônibus, que eu tinha dificuldade com os livros, com comprar as coisas, tenho que trabalhar, estudar, mas eu nunca falei assim, quem foi a criança Jaqueline? E aí, nesse dia, isso tem umas 2 semanas, dessa live da minha amiga, lá da ONG dela, eu fiquei pensando ali, fazendo o almoço, e pensando o que eu iria falar sobre essa coisa da infância. E aí eu me lembrei de algumas coisas que talvez intencionalmente, conscientemente, eu não tenha me dado conta que eu faço hoje nos livros que eu escrevo, mas que foram fortes para mim quando eu era criança, por conta de eu ter passado. E aí, um caso, eu não sei se eu contei na última vez que a gente conversou, que foi sobre a questão de um processo de racismo que eu sofri num baile de carnaval, no melhor clube aqui da cidade, que os meus irmãos foram tocar. Eu falei disso? Mas aí tem alguns alunos que não estavam. Assim, meus irmãos tinham uma banda, né? E assim, eles foram tocar no Yacht Clube da Bahia, que fica ali na Barra, que é um bairro, né, dos 400 locais. E eu era criança, era uma matinê, e eles me levaram. E a minha diferença de idade para os meus irmãos é bem, bem grande. Então, eles já tinham 20 e tantos, quase 30 anos, e eu estava com 7, 8. E aí, eu cheguei cedo e fiquei por ali, estava arrumadinha, minha mãe me botou uma fantasia bonita e tal, de baiana. Enfim, aí eu fiquei ali interagindo com as crianças. Criança não tem essa coisa, né? É criança e pronto, aí brinca, enfim. Aí, quando chegou na hora do intervalo, as crianças que estavam brincando comigo, elas me chamaram para ir nas mesas delas, que era a hora do lanche e tal. E aí, um dos pais olhou para mim e para minha sobrinha, que estava também, e falou: vocês estão com quem? Aí eu falei: a gente está com eles. Falei dos meus irmãos que estavam lá no palco. Aí ele disse: vá ficar com eles, não venha mais não. E aí aquilo para mim foi tão chocante, porque normalmente eu ia em festas com outras crianças e nunca tinha passado por essa circunstância, até porque mesmo que seja, não era por motivo econômico, né? A exclusão. Eu vi claramente que se tratava de uma questão que eles perceberam que eu era diferente, não tinha família negra ali no salão,
Eles estavam sentados em mesas, não havia nenhuma família negra para eles me associarem às pessoas. Os únicos negros que estavam lá eram os trabalhadores, os músicos e o pessoal da limpeza, da cantina, né? E a gente estava lá. Então, assim, eles tipo colocaram a gente no nosso lugar e aí mandaram. Meus irmãos perceberam e aí não deixaram mais a gente subir, descer. E na segunda parte da matinê, a gente teve que ficar no palco dançando lá. E aí a gente virou vedete, né? Ficamos dançando em cima do palco. Ficou até bom, porque as outras crianças todas queriam subir e a gente ficou concedendo os privilégios para quem queria. Então, assim, essa situação fala fundo hoje dentro das minhas questões relativas ao racismo estrutural. Né? Hoje me mandaram um vídeo de alguém discussando, falando que a gente precisa acabar com o racismo estrutural para que passe a ser comum uma pessoa negra ocupar espaços de poder, para que a gente não se surpreenda mais se eu tiver com a minha família ocupando a melhor mesa no Yacht Club. A gente aqui é misturado, né? Eu sou a dupla de um casal interracial. E é muito interessante as surpresas das pessoas em relação a isso. Ainda hoje eu vivencio, mesmo tendo aqui na Bahia, eu sou meio que branco baiano, né? Mas fama de branco baiano por causa do cabelo, mas eu sou negra. E essa coisa da relação com um homem branco é um pouco ainda surpreendente, porque a gente precisa estar o tempo todo justificando. Esse carro é seu? Você mora aí mesmo nesse condomínio? Eu vim aqui nessa casa, essa casa é minha, da minha mãe, mas eu moro lá na Orla, né, com o meu companheiro. E aí, eu peguei um Uber para vir aqui, o meu filho já é adulto, mas estava doente, eu vim para cá fazer uma assistência para ele na semana passada, e peguei um Uber, e o motorista, quando viu o endereço, ele falou, a senhora mora tipo assim, mora na favela, na ocupação, não sei o que. Eu falei, não, na casa da gente não é na ocupação, não. A senhora mora? Eu falei, não, eu moro ali onde o senhor me buscou, eu vim aqui ver meu filho, aqui é a casa da minha mãe. Porque na cabeça dele, eu não tinha como morar ali. Então, essa coisa do racismo ele estrutural, ele é muito injusto, ele é muito pesado, porque é fruto de uma série de políticas, de uma série de mecanismos institucionais, governamentais, estatais, legais, que fizeram com que o povo negro e o povo indígena ficassem nos espaços de exclusão que hoje continuam ainda. E para a gente ascender é muito difícil, porque você precisa provar o tempo inteiro que você é aqui, você é dono do seu carro, aí está num carro bonito, o guarda para e pergunta. Eu tenho alguns amigos negros que têm carros importados, carro caro. Tem um professor mesmo da UNEB, da Unifax aqui, que o carro dele é desses modelos novos como é o nome daqui? Toyota, que é caríssimo, é um negócio de um carro que custa 120 mil. Ele mora no Horto Florestal, num bairro que só tem branco, é uma família de negros. Ele é professor da Universidade do Estado e de uma particular aqui, é professor de doutorado e tal. E ele tem esse carro e ele precisa estar o tempo inteiro descendo em blitz para explicar que é dele. Como se ele não tivesse direito a ter. Como se eu não tivesse direito a morar. E, assim, essa ação, essa atitude, né, dessa família que há mais de 40 anos atrás, há quase 40 anos atrás, questionou a minha permanência num salão de um baile, de um clube de socialite aqui de Salvador, mostra o quanto essa sociedade ela ainda acredita, ou acreditava naquele tempo, e talvez acredite ainda hoje, que não é o meu lugar ali, que não é o lugar do meu amigo dentro daquele carro, ou como eu já tive que muitas vezes, eu morava numa casa no interior do estado, que era
rodeado assim de outras casas grandes, e aí eu estava em casa arrumando as coisas, uma sexta-feira pela manhã, alguém tocou na porta, eu fui atender, e a pessoa que estava lá pediu para falar com a dona da casa, com a patroa. Não foi uma vez nem duas que eu já passei por isso, de ter que chamar a patroa na minha própria casa. Então, assim, essa coisa do racismo institucional, o do racismo institucional não, estrutural, o institucional ele também é fruto, né? Ele é quase um filhote do racismo estrutural, né? Porque ele diz que a gente, mesmo sendo concursado, você não pode ser o chefe, porque é preto. Quando é chefe, tem que provar que é melhor do que os outros, porque é preto e tem que provar. Uma outra coisa que eu me lembrei da minha infância, que tem muito a ver com os livros que eu escrevo, é sobre um episódio que, quando eu me lembrei, eu fiquei mal, viu, gente? Eu não digo para vocês que eu fiquei bem, não. Eu acho que foi por isso que eu esqueci. Quando eu tinha uns 9 anos, todo mundo aqui já viu as novelas do SBT, né? Aquelas novelas que passam de tarde que as velhas adoram. Minha mãe mesmo é fã. Aí tem uma atriz no México que depois da... Como é o nome daquela que fez Maria Mercedes e Maria do Bairro? Como é o nome dela? Essa daí é a mais famosa. Diz que é uma... Mas é outra que se chama Lucero. Lucero é... Lucero. Acho que é Lucero que pronuncia lá no México. Ela é uma atriz que, quando ela era criança, ela tinha uns 12 para 13 anos, ela fez o papel de uma heroína, de uma criança órfã, e o nome da novela era Chispita. Rogéria deve lembrar da Chispita, né? As meninas, os meninos são novos, não lembram, não sabem. Mas a Lucero, quando ela era pequena, ela fez a Chispita. E ela é lourinha. E assim, eu sempre tive cabelão. Quando eu era criança, eu tinha um cabelo grande que batia assim na cintura. E minha mãe, desde quando eu era criança, que quando você tem criança que tem cabelão, o que é que você faz para facilitar a vida, né? Ou prende no rabo, ou coloca trança. Então, até acho que por conta do meu fenótipo, era fácil dividir em duas e fazer duas tranças compridas, botar um laço na ponta. Naquele tempo não existia aqueles elásticos que põe na ponta do cabelo. Então, ela dava não sei quantas voltas com uma fita rigor para não escorregar, porque o cabelo era escorregadio, e aí apertava bem e dava aquele naçarote, ficava com os dois laços do lado. E aí, depois de algum tempo, apareceu a Lucero fazendo Chuspita no SBT, que foi um sucesso estrondoso em 1983, 84. E aí, os adultos, presta atenção, os adultos começaram a associar as minhas tranças com as tranças da Chispita. Os adultos, não as crianças. Isso daí talvez tenha sido o que me chocou mais quando eu me lembrei. Há umas 2 semanas atrás. Porque quando os adultos me conheciam, ou me viam, ou pessoas que já me conheciam falavam, ela usa as tranças igual a Chispita. As outras crianças começaram a me chamar de Chispita Preta Anjo Mal. Por que o Anjo Mal? Porque a Chispita tinha uma musiquinha, o Anjo Bom. Chispita Anjo Bom. Mas como eu era preta, não era branca, eu não podia ser anjo bom. E eu tinha que ser anjo mau. Então eu era até Chispita, mas era preta e anjo mau. Porque não era direito meu ser Chispita. Porque Chispita é branca e ela é heroína. Então, quando eu hoje escrevo histórias onde os heróis são as crianças negras, os adultos negros, os quilombolas, que foram heróis de fato, porque não aceitaram a escravidão e fugiram do cativeiro e formaram sociedades alternativas baseadas em solidariedade e justiça, eu estou querendo dizer que eu posso ser o que eu quiser, Chispita, Superman, a Mulher Maravilha, Aquaman, qualquer coisa. Que não... o fato de eu ser negra e querer ser Chispita não atribui a mim nenhum adjetivo negativo. Isso me chocou muito, sabe, Rogéria, quando eu me lembrei? Porque, assim, naquele tempo eu ficava só magoada.
Mas hoje, adulta, eu me dei conta de como isso pode ter interferido no meu inconsciente e tem feito algum tipo de impressão na minha cabeça para que eu não me acostumasse com situações positivas. Já existe uma discussão entre os psicólogos que estudam a questão racial de uma espécie de impressão que tem no subconsciente nosso, dos afrodescendentes, que se acostuma com a opressão, como se a gente nascesse programado para aceitar ser explorado, ser maltratado, ser excluído. E a gente meio que reproduz esse modus operandi, ou essa forma de vida, esse estilo, através do nosso sacrifício, acumulando trabalho demais, se permitindo várias coisas. E eu penso que isso está muito relacionado ao fato de se aceitar, ser comum ou ser tido como engraçado esse tipo de coisa que as crianças negras passam. Porque para os estudiosos da infância, esses psicólogos, sociólogos, antropólogos e demais profissionais que trabalham com essa faixa etária, observando o comportamento, o desenvolvimento, eles dizem que é nessa faixa etária, principalmente nos primeiros anos, até os 6 anos, que o sujeito forma personalidade e o que ele pode ou não vivenciar. Né? A brincadeira que é feita no período pré-operatório, ali naquele jogo simbólico, nas brincadeiras onde há o faz de conta e as simulações da vida real, essas crianças elas simulam situações da vida real. E aí, nesse momento, eu já orientei um trabalho de TCC, onde a professora ficou observando os alunos brincando numa escolinha, e ela percebeu claramente esses elementos presentes na vida social dos adultos. A dominação do menino sobre a menina, dividindo o trabalho doméstico, mesmo brincando de casinha, não queria brincar com a boneca porque é coisa de mulher. E aí a professora, o trabalho dela era justamente isso, né? Eu orientava assim: você vai, na hora que você perceber, você questione. Pergunte se o pai não carrega a criança. Por que a criança negra tem que fazer sempre o papel da empregada? Ela não pode ser nunca a patroa. Por que a mulher não dirige o carro? E aí começa a fazer a criança pensar a partir de um outro lugar. Porque se a escola ou o adulto que está ali no entorno, ele reproduz, a tendência é não mudar. É continuar reproduzindo as mesmas coisas. Então, a gente precisa entender que nessas brincadeiras, elas têm um fator, do mesmo modo que o que a gente dá para a criança ler. E é por isso que eu trabalho com essa literatura infantil negra e dou para eles possibilidades de ver a partir de outra perspectiva, que é o sujeito quilombola, negro, que mora no quilombo. Todos os meus personagens moram no quilombo. Eles não moram em outro lugar, não. Eles moram no quilombo. Aí eles passeiam, eles vão para o mundo, como Majeli, que veio aqui para o litoral, ela mora no sertão e veio aqui para o litoral, para conhecer o mar, mas depois voltou para o quilombo, porque lá que ela mora, e lá é ótimo. Do mesmo modo que a Areta, que está no meu livro novo, O Mistério da Mula Sem Cabeça, mora lá no quilombo Monte Azul, e aí ela precisa resolver um problema, porque a avó conversa com ela que a mula sem cabeça é um ser mítico lá do quilombo, que ela aparece e tal, e ela corre atrás das pessoas, e ela dá susto, e ela tem a cabeça de fogo, e aí ela pergunta um dia para a avó assim: vovó, por que se a mula sem cabeça não tem cabeça, por que ela não se bate nas coisas quando corre? E aí a avó vai e fala assim: menina, você é curiosa, mas você vai ter que ir atrás dessa resposta. E aí dá um pó mágico para ela, e aí ela vai para uns lugares, ela vai no laboratório de uma pesquisadora, ela vai na casa de uma jornalista, ela vai em outro quilombo, ela vai em vários lugares perguntando às pessoas a mesma coisa.
por que, que a mula sem cabeça não tem cabeça e não se bate nas coisas quando corre. E aí, no final, ela volta para o próprio quilombo e a avó dá a resposta. Então, assim, nesse movimento de colocar o quilombo como um local de referência, a criança quilombola como heroína ou herói, o adulto ou idoso quilombola, como o negro quilombola, como uma referência de sabedoria, de retidão de caráter, de imponência, é forma de oferecer a essas crianças de novas gerações, e não só crianças negras. Eu vendo livro para todo mundo, já mandei livro meu para tudo quanto é lugar, já chegou livro meu no Canadá, que eu tenho um colega aqui da UNEB que tem uma neta que mora no Canadá, e ele manda, ela aprendeu a ler em português lendo um livro meu, História de Quilombo. Ela não sabia, ela sabia português, porque o pai é daqui do Brasil, né? Mas para falar, na hora de ler, ela não sabia, e aí ela meio que foi alfabetizada em português, querendo ler Histórias de Quilombo. E já mandei o outro, os olhos falando de Mageli, agora o avô mandou o Mistério da Mula Sem Cabeça, mas eu mando para o país todo, o pessoal que me conhece compra, alguns que vêm no site. Mas a ideia é atingir principalmente as crianças brancas mesmo, para que eles percebam que heróis não são só aqueles heróis do conto de Grimm, europeus ou da Marvel, né? Eles precisam entender que existem possibilidades, e que esse grupo étnico-racial negro e indígena, esses dois grupos, eles não nasceram para ser subalternos, né? Eles são grupos étnicos por conta de diferenças fenotípicas, mas que as possibilidades de ocupação dos espaços, de ocupação de espaços de poder, elas deveriam, pelo menos, ser equitativas. E o fato de ter uma cultura diferente não significa que sejam inferiores. Então, o meu trabalho, eu acho isso, Rogério, isso foi uma descoberta que eu fiz, como eu disse, de 2 semanas para cá, quando eu me lembrei da história da Chispita Anjo Mal, que eu escrevo também para essa criança que eu fui, pensando em crianças como as que são como essas crianças que eu fui, e que hoje se olham para os lados e não veem perspectivas de serem coisas diferentes. Olha, em participação especial. E aí, que não veem possibilidades diferentes de serem quebrarem esse ciclo, né, de opressão e de subalternidade. Então, essas crianças têm que ter esperança. Espera aí que eu vou mostrar. Me dá ele aí, Areta. A Areta aqui é a minha. Ele quer. Me dá ele aí. O povo quer ver. Mas ele tá tão lindo. Ele tá. Ó, gente, Zenha, como ele é pretinho. Eu tenho 3 aqui. Tenho esse rapazinho aqui, que é angorá, é negão, e tenho 2 siameses que ficam aqui, trabalham comigo e ajudam a escrever livro. Sakura é siamesa, mas... É siamesa, né? Então, mas todo mundo aqui tem nome japonês, porque tem um pessoal que batiza aqui bicho que gosta de anime. Então tem Zen, que é esse negão aí, tem Sakura e tem Haru. São os 3 com nome japonês. Sakura Haru. Olha lá, que culturalmente tudo interessante, né? Eles têm toda uma explicação, Sakura, é isso. Então, é isso, gente. O meu trabalho, ele pulsa a partir dessa motivação, né? De resgatar essas crianças sem perspectiva, sem esperança. E aí, quando eu soube do perfil de vocês, né? Normalmente eu converso com alunos de licenciaturas que atendem as crianças menores. E vocês estão se preparando para dar aula no ensino médio ou no superior, porque professores de química vão para essas turmas. Mas, assim,
Não é muito diferente, não, nesse sentido da perspectiva, porque no ensino médio, e aí eu estou falando particularmente dos alunos do Quilombo, desculpem, e dos alunos da periferia, eles têm uma característica quando eles chegam no ensino médio que são parecidas, né? Que é a falta de fé do professor neles. E aí eu falei, eu acho que eu falei da última vez que eu tive sobre a segregação nas cidades do interior. Eu não sei como é aí em São Paulo, mas eu imagino que existam cidades que tenham comunidades quilombolas, né? E essas comunidades, normalmente elas ficam em lugares ermos, distantes, afastados, porque era necessário que fosse, né? Então, as crianças, elas ficam bem dentro do quilombo até o final das séries iniciais, porque normalmente a escolinha fica dentro da comunidade. É uma coisa muito africana, inclusive, a educação dessas crianças, né? É aquela coisa de uma aldeia que educa uma criança, a responsabilidade da aldeia é educar a criança, e ali todo mundo toma conta, eles ficam na mesma escola juntos, a comunidade participa do processo de construção do projeto pedagógico, processo todo de construção e de execução da atividade educativa, porque a comunidade normalmente é muito, muito próxima da escola, e aí eles saem da comunidade para fazer os séries finais, que é quando alguns de vocês vão para atender, porque dão aula de ciências, né? E depois para o ensino médio. E aí é justamente quando a peneira ela começa a agir de uma forma muito grave. Primeiro, pela organização das turmas, porque o pessoal acha e julga, presta atenção, aqui na Bahia pelo menos é assim. Eu trabalhei na Secretaria de Educação no setor de educação quilombola e ficava chocada com a lógica do racista não tem lógica. Porque se usava um argumento assim, ó, a gente vai colocar os alunos da comunidade quilombola e da roça no turno vespertino. Mas a escola, entre o lugar que o menino mora e a escola, tem 40 quilômetros. Esse menino acorda às 5 horas da manhã todo dia. Percebe? Ele acorda, independente se é para estudar ou não, a família tem a cultura de acordar cedo, porque eles são do campo. Eles dormem cedo e eles acordam cedo, porque eles têm diversas tarefas ali para cumprir. A família integra a criança dentro do processo produtivo da propriedade ou da comunidade. Então, ele acorda para ir na roça, para pegar água, para jogar o milho para as galinhas, enfim. E ele passa a manhã toda pintando os canecos, e de tarde é que vai para a escola. Porque o argumento, presta atenção, o argumento que os racistas usam para colocar as crianças da roça e do quilombo no turno da tarde nas escolas é que eles moram longe. Mas não é muito mais complicado você colocar uma criança que mora a 40 quilômetros do lugar onde estuda, no turno da manhã, porque ele acorda às 5 e ele não vai ter problema nenhum de ir andando, dentro do ônibus escolar, ou do barco, ou do jatinho, seja lá como é que ele vai para a escola, 40 quilômetros de manhã, que ele está disposto, ele acordou, que ele está acostumado a acordar cedo, e aí ele vai para a escola, ele participa de todas as atividades, aí ele recebe ali a alimentação, e depois ele retorna para almoçar, e de tarde ele cumprir as coisas dele e dorme cedo como ele dorme. Mas aqui, eles colocam as crianças negras, principalmente dos quilombos, à tarde, que é para não misturar com o pessoal da cidade, porque nas cidades pequenas não há escolas particulares. Então, a elite, a classe média, estuda na escola pública e colocam os filhos lá na escola estadual, que aqui, né, a escola estadual são as escolas de ensino médio. Então, o povo da cidade não aceita que bota as crianças da roça, nem os negros dos quilombos, junto com os filhos deles, nem os indígenas. No caso dos índios, eles exigem escola dentro da comunidade, mas não pode ficar, porque não tem ensino médio, porque tem comunidade que é pequena. Coroa Vermelha não, que é um conglomerado de comunidades indígenas, e há uma escola indígena
específica para atender todas essas aldeias. Mas, no caso de cidades onde tem uma aldeia só, como no Médio São Francisco, que é uma aldeia aqui, outra ali, os indígenas também precisam se deslocar para a sede do município para estudar junto com os brancos, como acontece com os quilombolas. E os brancos não aceitam os indígenas e os quilombolas juntos na mesma sala. Aí tem que botar num turno que não cruze com os filhos da elite e da zona urbana. E tem alguns casos que a gente recebia denúncia lá na secretaria que não aceitam, nem os da roça, que não são quilombolas, aceitam os quilombolas juntos. Aí tem que fazer uma turma só com os quilombolas. Nesse nível. E aí, esse processo de segregação, ele se perpetua porque todo mundo acaba reproduzindo, inclusive os professores. E essa turma é o que o cara dá uma aula pior, é o material que ele não corrige direito, é o menino que ele não presta atenção, se está tendo dificuldade. Eu já fiz algumas pesquisas em comunidades e os meninos dizem, teve uma que o menino falou que ele não entendia o que os professores falavam. Ah, tá, mas esse menino não tem, ele falou outro dialeto? Não, é porque ele é da roça. E o professor, muitas vezes, ele não tem, digamos assim, um traquejo para buscar os textos que tenham a ver com aquela realidade do menino. E muitos livros, eles são importados de outras regiões, do sul, do sudeste, né? Então, eles não chegam muito para a realidade do menino. Faz os problemas de matemática que estão no livro, não tem aquele cuidado de elaborar uns 2 ou 3, uma lista de problemas, de exercícios ou de situações que abranjam o contexto que a criança e o adolescente vivem, para que aquilo se torne compreensível para eles. Então, compreensível. Então, assim, eu tive um professor de matemática numa escola que eu trabalhava dentro de um quilombo, que atendia mais 2 comunidades também rurais. E ele fazia isso, ele pegava, primeiro, quando ele chegou, né, todo duro, eu vou pegar esses problemas aqui do livro, da página tal, igual sempre fizeram aqueles professores tradicionais. Aí ele dizia, mas os meninos não aprendem. Eu falei, eles não entendem. Eles não estão entendendo o problema. Não é que eles não aprendam, é porque você estava falando de uma realidade que talvez eles não saibam resolver. Vamos tentar fazer uns problemas fora do livro, contextualizados, e aí ele foi ensinar algumas coisas, aí, à medida do conteúdo, aí ele começou a usar os do livro, mas antes do livro, ele pedia para resolver os problemas a partir da realidade local. Então, tipo, quanto tempo dura para sair daqui de São Francisco do Monte, que é o quilombo, para chegar em Candeias, para em Candeias chegar em Salvador, não sei quantos quilômetros, se o carro for a não sei quantos quilômetros por hora, quanto tempo ele vai usar. Ou a passagem custa tanto e ele vai tantos dias por semana, de segunda a sexta, quanto ele gasta no final da semana. Ele ia colocando problemas reais que os meninos vivenciavam ali, né? Que vendeu não sei quantos quilos de marisco, pegou não sei quantos quilos de mandioca, aipim, acho que aí no São Paulo vocês chamam de mandioca, aqui a gente chama de aipim, né? Então, não sei quantos quilos que lá tem a casa de farinha, lá no quilombo. Então, assim, ele foi contextualizando situações, mandava os meninos no mercadinho do bairro lá mesmo, do quilombo, para pesquisar os preços e fazer as contas com os números decimais. E aí ele começou a perceber que os meninos não tinham problema de aprendizagem, não, que era somente o entendimento dos problemas que ele estava dando, porque os livros não trazem problemas voltados para a realidade deles, e que não é trabalho nenhum parar para, pelo menos, produzir uma lista de uma página com 4 ou 5 problemas contextualizados na realidade para introduzir o tema e eles fazerem os exercícios, e depois você pode dar o que eles quiserem, que eles vão resolver. Mas primeiro ele precisa entender a partir daquela realidade dele, que é essa teoria de Vygotsky, né? A ideia da zona de desenvolvimento proximal. Você pega o que o menino já sabe para poder aproximar ele do conhecimento e ele aprender o que ele precisa.
Se você não aproxima do que ele já sabe, ele não vai entender, não vai relacionar, não vai estabelecer aquela relação contextual e social e ele não avança. Então, é muito trabalhoso para a gente que é militante trabalhar dentro da comunidade com o professor que é de fora, que é o que normalmente acontece. Teve uma vez uma colega perguntou assim, sim, e os meninos? Mas a gente não vê esses meninos defender causa quilombola, eles não resolvem, não pensam que é quilombo. Eu falei, gente, presta atenção. Eu vou contar a vocês duas coisas que talvez vocês não saibam. Uma coisa é a vida da escola, outra coisa é a vida do quilombo. Se você passar um final de semana aqui, você vai ver que eles vão participar de tudo. Eles vão nas festas. Se tiver Santo Antônio, eles vão participar. Se tiver baile de carnaval, eles vão se vestir. Eles fazem tudo que estão relacionados à comunidade. Tem enterro, eles vão participar do ritual daquele modo. Eles vão fazer tudo de acordo com o que a comunidade faz. Mas vocês, que são de fora, são referência para eles, são os professores. Eles querem imitar vocês, até porque existe um mundo globalizado que enche de informação e que a cultura e que aliena e que diz que essa realidade deles talvez não seja boa, ainda mais hoje, dentro desse momento que a gente atravessa no Brasil, onde o presidente diz que um quilombola deve ser medido por arroba, como se fosse um boi. Então, quando o menino ele tem uma referência, ele passou a vida toda sendo bombardeado de ideia de que os negros não devem ser valorizados, porque eles não têm valor, eles foram escravos, né? E as pessoas negras são feias, e o cabelo é ruim, e, enfim, eles são burros, eles não conseguem ascender, eles não têm dinheiro, e uma série de outras coisas que colocaram na cabeça das pessoas. O menino ele quer ser diferente, aí chega um monte de professor branquinho, que a maioria lá na escola é assim, na escola que eu estava, agora na que eu estou é um pouco menos, mas é lá no Quilombo também, e a realidade não é diferente. Que eles querem ser iguais. E que os professores eles não se sensibilizam de que aquele currículo daquela escola específica, por ser do campo e por ser quilombo, eles precisam ter algumas especificidades, como essa que eu brigava com o professor de matemática. Graças a Deus, hoje em dia eu não preciso brigar mais com ele, ele mesmo já faz sozinho. Ele só faz me mostrar, olha que problema massa que eu inventei aqui com os meninos, para os meninos e tal. Mas no início foi uma coisa muito, muito desgastante para mim, ter que mostrar para ele, até quando ele começou a perceber que os meninos começaram a aprender, porque o problema estava próximo a eles. Até então, foi uma luta para fazer com que ele entendesse. E aí eu disse para uma pessoa, eu disse, olha, eles fazem tudo aqui. Na comunidade eles participam, eles moram aqui, eles nasceram aqui. A questão é que, como a escola ela não contempla, o currículo não contempla a realidade da escola, fica parecendo que os meninos não ligam para a comunidade. Mas, na verdade, é a escola que não pergunta a eles. Não abraça o contexto que eles vivem e forma, mesmo dentro da escola, um local como se tivesse uma nave espacial dentro da Lua. Que ali dentro da nave se passa uma vida paralela e que a Lua ali é um mundo isolado. E aí os meninos entram na nave e se transformam em pessoas que têm que conviver ali, se adaptar àquela realidade dentro da nave. E esquecem o que está de fora. Aí, quando saem da nave, aí volta para a vida deles, para as histórias deles. Aí, esse ano passado, a gente fez um negócio de um concurso literário que eles tinham que contar histórias da comunidade e apareceram coisas assim, lenda do lobisomem, o cara que se transformava em lobisomem, que comeu o filho que nasceu com defeito, coisas assim que os professores de língua portuguesa ficaram tão chocados que eles nunca imaginaram, depois de 4 anos de trabalho dentro da comunidade, que pudesse existir essa riqueza de narrativa dentro do lugar, mas que eles nunca perguntaram para os meninos. E a tarefa de escrever os textos foi isso. Entreviste uma pessoa idosa e pergunte sobre uma lenda ou uma história mítica, e da comunidade apareceu lobisomem, apareceu mulher que se transforma em não sei o quê, apareceu um monte de coisa. Mas foi só perguntar, gente. Não precisa guerra, nem nada, mas às vezes... E vocês mesmo de química tem um negócio da tabela periódica, das misturas, de não sei o quê. Do mesmo modo, a gente tem que pensar, né? E a minha filha,
quando era pequena, caiu um azeite de dendê na roupa dela. E ela, a minha filha mais velha, que tem 22 anos, caiu um azeite de dendê na roupa e aí não saía com nada, não sei o que. Mãe, minha roupa é tão bonita, manchou, eu faço o quê? Liga para seu pai, que ele vai dizer para você como é que resolve. O pai dela é professor de química. Aí eu falei, resolve, mas assim, isso é uma coisa, é um problema, né, que a gente pode usar para chegar na realidade do menino, né, para se aproximar dessa, quais são os processos, né, que acontecem na mistura para preparo dos alimentos ou da cachaça, que aqui, pelo menos aqui na Bahia, ainda existem quilombos que fazem cachaça, né, que tem aquele processo todo que pega o caldo de cana e transforma em aguardente, enfim. Mas é uma coisa da realidade local. Como é que tira o veneno da folha da taioba para fazer maniçoba? Por que precisa lavar tantas vezes e não tantas? Se lavar menos do que isso pode envenenar uma pessoa. Né? Então, essas coisas são coisas sensíveis e muito fáceis de serem feitas para resolver um problema que pode ser um problema secular. E eu falo disso a partir de experiência mesmo, de ver na prática que funciona. Mas eu não vou... eu vou dizer para vocês o discurso de alguns professores já, muitos assim, que já estão desalentados. Mas o Estado me paga muito pouco. Sim, mas não é só por isso que a gente trabalha para ser professor, né? Não é só para isso que a gente se forma. Se a gente fosse reclamar de salário, os professores de medicina aí da USP não trabalhavam, porque o menino se forma, acaba de terminar a residência, vai trabalhar no hospital, ganha 3 vezes o que um professor doutor pleno ganha. Mas o professor não deixa de ensinar. Se fosse pensar só pela ótica do capital, né? Mas ele tem esse interesse em formar novos médicos. Eu conheço um menino que se formou em medicina, 2 meses depois estava ganhando mais do que a mãe e o pai junto, a mãe professora universitária e o pai aposentado da Marinha. 23 anos. Mas, assim, se a gente for pensar só nisso, e não é só por isso que a gente é professor, óbvio que a gente precisa se juntar para ganhar mais, mas isso é uma coisa de luta sindical, de coletividade, e também do que a gente forma nesses sujeitos. Porque se a gente continuar formando sujeitos só a partir dessa lógica individual, não se aquilombar, não formar sujeitos aquilombados que pensem a partir da ótica da coletividade, a gente não vai conseguir ganhos para nós, porque eles olham para a gente e dizem: os professores, eles são todos subversivos, comunistinha, não sei o quê, estão querendo fazer baderna, e aí a nossa luta acaba se transformando em coisas que são taxadas de inimiga da sociedade, porque a nossa lógica, a lógica da nossa sociedade é essa, individualista, capitalista, né? E a lógica do quilombo é totalmente oposta. A lógica do quilombo é a lógica da união, da solidariedade, da divisão, da distribuição de tarefas para o bem comum. E é por isso, talvez, que as comunidades, elas não só quilombolas, mas também indígenas e também as comunidades do MST, elas sejam tão mal vistas pelo capital, né, pela elite, porque são comunidades que trabalham a partir dessa lógica de contracultura, né, de quebrar esse paradigma do individualismo. E a gente, como professor, eu penso que precisa estar aberto também, porque a gente precisa, não tem uma galera mais, talvez, sacrificada, até porque a nossa própria profissão, ela surge a partir dessa perspectiva da escravidão, né? A nossa profissão como professor, né, institucionalizado no mundo ocidental, ele surge a partir da escravidão. E eu não sei de que modo isso se perpetua a partir desses milênios todos, porque da Grécia Antiga, da Roma Antiga até agora, se perpetuaram muitos séculos, talvez milênios, né, porque foi antes de Cristo. A gente introjectou que a gente não pode se unir
porque a gente nasceu para ser serviçal e aceitar esse salário ruim, condições de trabalho péssimas, e aí acaba sendo inimigo dos nossos próprios companheiros, e não se aquilomba, não se junta, não se une em prol de uma causa comum. E a primeira causa comum é educar melhores pessoas, sejam as crianças da periferia, que muitos de vocês vão atender na rede pública, sejam as crianças da elite, que alguns de vocês vão atender na rede privada, sejam as crianças da zona urbana, da zona rural, sejam os alunos da universidade. O nosso trabalho como professor, ele é muito, talvez, importante, e talvez por isso a gente precisa ganhar tão pouco, né? Porque se desse asa à cobra, a cabra fosse voar, né, a pessoa? Então, talvez, pensando por essa ótica, a gente entende que a gente é oprimido porque eles precisam nos oprimir, porque com um pouquinho que a gente tem, a gente já consegue fazer tanta coisa, imprimir tantas mudanças e fazer tanta gente pensar em possibilidades diferentes. Se a gente pudesse fazer mais e tivesse mais possibilidades, a gente operaria muitas mudanças muito mais importantes. Mas a gente precisa principalmente ter esperança. E é isso que eu queria dizer para vocês. Assim, a princípio, eu estou aberta agora para os diálogos, para as discussões. Eu espero que eu tenha dito coisas assim importantes e para além do que eu já tinha dito antes, que vocês já tinham ouvido e que vocês já assistiram lá no YouTube. Ai, sensacional, Jaqueline. Obrigada aí por compartilhar, né, a crueldade, né, do ser humano, né? O ser humano é cruel, né, Jaqueline? Quando a gente remete, né, a histórias de racismo, né, não, não pode caber mais, né? Em qualquer mente que pense em direitos humanos. Né? Então, eu acho que a sua fala é extremamente importante, ela tem que estar presente, né? Tem que estar presente aí em cada um dos meninos agora que vão se formar, como você falou, né? Não vão lá estar com as crianças, onde eu acho que o trabalho pode ser mais efetivo, né? Talvez seja mais complicado lidar com adolescente depois, adolescente de elite, da elite, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? É um trabalho que precisa ser feito. E a nossa ideia dentro aqui do curso de licenciatura é a gente já, né, desde o primeiro ano, tentar já trazer esse diálogo, né? Então, criar um espaço realmente de fala, de reflexão, de trazer, né, as diferentes narrativas, né, para realmente quebrar com isso, né? Como você falou, né? Quando você estava na universidade, que é na mesma época que eu, né? Quando estávamos, também estou. O ano passado eu completei os 30 anos, Jaqueline, de ingresso na universidade. Eu ingressei em 1990, né? E realmente ainda a minoria, né? Acho que da minha turma, 2 eram negros, né? E a minha melhor amiga, né? Inclusive, ela veio falar né, hoje ela trabalha numa empresa multinacional, na Oxiteno, e ela já veio nessa disciplina conversar com o pessoal. Mas não se falava, né, Jaqueline? Não se discutia isso, né? Sim. Existiam todas eu vou chamar de crueldade, porque não tem outra palavra, né? Ainda mais quando com criança, né? As histórias que você traz, as narrativas, e até a tua reflexão hoje, né? Como você enxerga isso hoje. Então, acho que a Isabela, né, colocou aqui no chat, né, que ela estava escutando pela segunda vez, né, inconformada, né, ainda inconformada com a história, né, do carnaval. Algo, ainda mais fazer isso com uma criança que em princípio não teria isso, né, em mente, né, os grupos ali. Então, eu agradeço profundamente, né, a partilha, né? Sei que são
são temas que são doloridos, né? Porque remete, né, enfim, a mexer né, em sentimentos, né, e histórias, como você disse. Né, a gente não tem nem dimensão do quanto isso, né, provocou, né, e traz ainda de produto, né, negativo, né, na vida das pessoas, né, que passam por isso. Então, que um dia a gente não precise mais conversar sobre isso, né? Mas por enquanto, como já dissemos também no outro encontro, precisamos sim, precisamos trazer, e mais do que isso, precisamos deixar muito à vontade, né, aqueles estudantes cotistas, os estudantes que estão chegando também numa condição social diferente, de um grupo étnico diferente, deixar ele muito à vontade e dar voz, né? Dar voz a esses estudantes. Eu acho que, né, na universidade, acho que esse é o mínimo que a gente pode que a gente pode fazer. A Érica levantou a mão. Érica. Eu queria fazer um comentário, né? Você tinha comentado, né, que por que, por exemplo, o chefe não pode ser uma pessoa negra, né? Eu não sei se você já é que assim, eu gosto muito desse mundo de super-heróis e tudo mais. Eu não sei se você conhece uma série que chama Black Light, do Raio Negro. Lá nessa série, Não. Eles trabalham muito isso, sabe? Muito, muito, muito. Uma série muito boa, muito boa. Assim, super recomendo, assim. Eles tentam trabalhar essa parte, assim, sabe? Até os personagens principais são negros, né? E aí o diretor da escola, ele é uma pessoa super inteligente, uma pessoa, assim, que super, assim... trabalha essa parte com os alunos, assim, na escola, né? E teve um episódio que tinha tipo uma população negra assim, né, na escola e tudo mais. E aí as filhas dele foi agredida na frente da escola. E ele foi defender as filhas dele, só que ele era o diretor da escola. E aí os guardas que estavam lá na frente, tal, assim, parece da força tática, enfim, não sei, não me lembro muito bem. Aí ele pegou e falou assim, ó, isso é um desrespeito, você tá fazendo isso porque eu sou negro? Se eu fosse uma pessoa branca, você me respeitaria? Sabe? E aí, assim, nossa, foi muito boa essa cena, porque tipo, tinha tudo muito a ver com isso, sabe? Tava bem explícito na cena que tratava muito preconceito em relação a isso, sabe? Eu gostei muito, muito mesmo dessa série por conta disso, sabe? Trabalhou super, muito bem mesmo, assim, sabe? Por isso que eu te perguntei se você conhecia. Super recomendo, muito boa. Obrigada, eu vou ver, eu vou procurar ver, porque assim, a série que me referenciou nos últimos anos, que tem essa inversão de papéis, é o Grey's Anatomy, né? Que é um hospital que o chefe é sempre um preto. E tem uma chefona lá que é dona da fundação agora, milionaríssima, que é negra, e o filho dela que é o herdeiro, e a chefe da cirurgia é negra, e o ex-chefe da cirurgia, o professor dos residentes é negro, e teve uma vez a chefe da cardiologia era uma japonesa, era um negro, depois virou uma japonesa, e agora é negra de novo, né? Então, assim, eles tratam dessa diversidade, né? Lésbicas, gays, negros, asiáticos, transitam ali e adotam, né? Eles fazem essa quebra dessa ideia, apesar de eu sei que lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, essa série ela não é bem vista pelas elites, não. Também, eu acho que a gente pode pensar nessa inversão que não é tão comum nesses movimentos nossos cotidianos, né, da nossa vida, né? Como eu disse a vocês, eu fui questionada muitas vezes se eu morava na minha casa. Como meus colegas, alguns são questionados se eles são donos do carro deles. Eu já fui confundida com garçonete em restaurante.
Então, essa ideia do negro poder ser é algo muito presente ainda nas nossas vidas. Não é uma coisa tão distante. Eu me lembro que a minha filha mais velha, ela é muito referência assim, porque ela vivenciou uma fase em que estava essa discussão ainda muito pujante inicial, no início dos anos 2000, e a escola ela ia de encontro. A gente em casa militante e a escola com valores tradicionais. E aí ela trazia umas coisas assim. Teve um exercício que foi assim: fale sobre ocupações ou profissões que podem ser exercidas por pessoas negras, brancas, indígenas. Aí ela falou que ela estava acostumada a ver na casa dela, ou que os negros eram advogados, administrador, professor universitário, aí ficou todo mundo assim, em casa, né? Porque ela está falando da família dela. Aí eu tive que parar, e o pai, para explicar que isso era aqui, e aqui a gente era uma exceção. E hoje eu explico para o meu filho, que está com 20 anos, que foi uma coisa que aconteceu, inclusive, na série Grey's Anatomy, não sei se vocês viram, acho que a Rogéria é fã do Grey's Anatomy também, igual a mim, que teve um episódio que o filho da doutora Bailey, ele adolescente, ele sofreu alguma situação com policiais, ou foi quando aconteceu aquele George Floyd, né, que morreu, e aí teve toda aquela comoção, e aí ela foi explicar, ela e o marido, que é o padrasto do menino, sentaram para explicar que ele não podia agir como os brancos. Tome cuidado quando retornar para casa. Se um policial te abordar, bote as mãos para cima para mostrar que você não está armado. Se alguém dos seus amigos brancos fizer piada, não faça, porque você não pode fazer. Se o cara mandar você parar, você pare. Não, nunca responda a ele, ande sempre com documento. E aí, tire seu boné, porque tudo isso implica em possibilidades de perigo de vida para os nossos filhos, que são negros. Então, assim, hoje em dia, eu tenho muito receio. Meu filho está no IFBA, daqui fazendo o curso de ciência da computação, e o curso é pela manhã, pela tarde e à noite. E às vezes ele vem tarde, e ele anda de ônibus, de metrô. Então, eu fico muito assustada dele voltar, e dependendo do horário que ele chega, porque não é o perigo só do assalto, porque ele anda com roupas legais, alguém pode querer tomar o celular, o tênis, uma jaqueta que ele esteja, e tem o perigo da polícia, o perigo dos bandidos roubar, e eu acho assim, não sei se eu estou sendo exagerada, ou se a experiência de vida me mostra, mas eu tenho mais medo da polícia abordar ele do que dos bandidos, porque o bandido leva o celular e vai embora. A polícia quer provar que ele é bandido, e aí mata, né? Então, é muito complicado para a gente que é negro viver no mundo. É muito difícil. Exato. Não, é inacreditável. Eu concordo com você, né? A polícia, ela... Bom, a gente tem visto, né? Ainda bem que sai ainda algumas coisas na mídia para um dia também, mas ainda é muito pouco, né, Jaqueline? Né? Acho que é isso, é o trabalho de formiguinha que tem que ser feito sempre, né? Em todos os espaços, em todos os cantos, né? Não tem hora para ser antirracista, né? Tem que ser antirracista sempre, né? Não tem hora. Né? Não é marcar hora, marcar, né, no encontro ali, né, aqui eu vou conversar disso, não. É filosofia de vida, né, para realmente se poder, né, pensar e esperançar aí realmente alguma mudança, né? Tem uma outra série também, Jaqueline, eu sou muito fã de Grey's Anatomy, sim. This Is Us, não sei se você já ouviu, e
E é incrível porque traz também, né, o preconceito que num primeiro momento é até parecido com as suas lembranças agora, né? Então, num primeiro momento, o menino negro ele não percebe, né, as situações, e ele depois de adulto, né, quando ele confronta, né, ele é criado por uma família, é adotado, né, por uma família branca e, enfim, mas ele é o mais inteligente, ele é o que tem mais sucesso, né, na carreira, na vida, estrutura familiar. Então, assim, é incrível, assim, porque mexe com muita coisa também. E a molecada aí que gosta, né, de assistir séries, né, que assistam para refletir, né? Essas séries são legais para a gente também trazer aí como ponto de que é possível ser diferente, né? É possível fazer tudo diferente. Rogéria, eu estou me lembrando, você falou dessa série do menino que foi adotado por uma família branca. Estou me lembrando de uma situação que aconteceu comigo tem uns meses. Eu tive uma estudante lá no curso de letras vernáculas, lá no campus de Caetité, que eu não sabia da história de vida dela. Ela foi minha aluna no curso de letras no primeiro semestre e no segundo, em disciplinas de prática pedagógica. E ela tem um momento em que eu discuto, né? Tem uma parte do curso que é de estudos culturais, que é onde a gente passa a estudar o currículo. E aí ela agarrou briga comigo mesmo, por conta de algumas coisas que eram ditas e posicionamentos nossos relacionados à questão do racismo e sobre o colorismo. Quando a gente fala sobre essa hierarquização que é criada a partir dessa teoria higienista e que faz com que os negros desarticulem e que se tornem um grupo mais fácil de oprimir por conta do privilégio que é dado ao sujeito que é negro mais claro e aos negros mais escuros, né, que são tidos como inferiores. E aí ela tem um fenótipo de uma pessoa negra, mas é negra clara, com o cabelo enrolado, não é crespo, é cabelo de cachinho. E eu não sabia de nada da vida dela. E ela batia que isso não existia, que a gente vivia numa democracia racial. Rolava disso mesmo, assim, em pleno século XXI, eu ficava chocada sobre isso, a gente conversava, porque a própria literatura que era dada pelos professores de teoria da literatura, e lá no campus a gente tinha 2 bons professores de teoria que davam literatura negra, ela entrou em conflito com todo mundo, sabe assim, ela batia, a gente tem um professor lá, índio, e ela brigava, e o professor índio é professor de linguística, e aí ela brigava com ele, pense aí, que inferno, porque ela resistia a essa discussão de um modo tão violento que aquilo não era normal. Passaram-se anos, outro dia, no Instagram, eu estou em casa, num domingo, um colega me ligou para falar que ia ter a defesa da tese dele, lá pela UFMG, e que ele queria que eu assistisse, porque o trabalho dele era sobre os alunos do curso de lá do campus de Guanambi, que eram cotistas, e os depoimentos dele, que alguns estudantes tinham me citado como uma pessoa influente na trajetória deles, na descoberta identitária, a partir das discussões que eu travava na sala. Especificamente 2 alunas, uma de 1 quilômetro e a outra que tinha um problema assim também de auto-rejeição e que não conseguia se identificar como negra. E que elas foram muito assim... na tese elas falavam, né, na entrevista elas citavam muito meu nome, que ele queria que eu assistisse à defesa. E aí, nesse mesmo dia, incrivelmente, a menina me chama no mesmo Instagram para conversar, e não tinha nada a ver com essa história, que foi assim: professora, eu queria falar com a senhora, te pedir perdão. Eu falei, perdão, Renata, por quê? Aí ela, não, porque aconteceu assim. Aí ela foi me contar a história,
que ela tinha sido adotada por uma família branca, de classe média, e que eles ensinaram a ela a rejeitar o seu corpo e a sua identidade, e que para ser aceita, ali naquele meio que ela circulava, ela foi obrigada a alisar o cabelo, ela foi obrigada a se negar de várias formas, e que as discussões que a gente lá na universidade tinha travado e feito ela refletir, não só eu, mas outros professores, como o professor indígena da linguística, né, que chamava a atenção dela para algumas coisas no sentido do léxico, e dos professores negros da literatura negra que davam livros de Conceição Evaristo para ela ler, e de outros, de Camilo e de outros autores, e disseram para ela que Machado de Assis era negro, que fizeram com que ela parasse para refletir e se observasse, fosse atrás das origens dela, da família dela, para ela se entender e parar de ser tão frágil. Que uma das coisas que eu dizia para ela é que, segundo Kabengele Munanga, uma das formas de dominar o sujeito é tirando a identidade dele. Quando você não se aceita, você não assume sua identidade, seu corpo, sua forma de vida, sua origem, sua cultura, seus pais, seus ancestrais, você não vai atrás e não reconhece aquela terra, aquele território que lhe originou, você é um sujeito facilmente dominável. E, assim, nas minhas aulas de cultura afro, eu tinha uma aula específica sobre ancestralidade. E aí teve uma turma que eu disse assim, olha, gente, eu vou perguntar para vocês uma coisa aqui. Quantos de vocês aqui são o primeiro da família que foram primeiros a vir para a universidade? Todos levantaram a mão. Todos. Uma turma de licenciatura em geografia. Cotistas e não cotistas. Aí eu disse assim, quantos dos pais de vocês, alguns eram bolsistas do PIBID. Aí eu perguntei, quantos de vocês, os pais que trabalham na roça o dia inteiro, mandam dinheiro para sustentar aqui? A maioria levantou a mão. Quantos de vocês já pararam para pensar em se orgulhar desse sujeito que muitas vezes não tem estudo nenhum, mas está te esforçando para botar você aqui? Para que você mude o mundo e que vai educar crianças como ele a sair, para que eles saiam dessa condição de ignorância, para que as comunidades rurais, para que as comunidades do campo, que é para onde vocês vão quando forem trabalhar, se tornem comunidades mais prósperas, onde tenham pessoas mais preparadas, onde haja a cidadania mais consciente, porque é a partir da educação que as pessoas se tornam mais conscientes e elas vão reivindicar direitos, se organizar para reivindicar junto ao poder público. E é por isso que a gente é tão explorado e há tanta corrupção, porque o povo é ignorante e não reivindica. E aí eles pararam para pensar. Eu usava sempre a música de Luiz Gonzaga, Respeita Januário, que foi uma história assim, né? Januário tocava sanfona ali na região, era muito famoso, e ele ensinou Luiz a tocar um pouquinho, Luiz ficou famoso e voltou. E aí, todo bonito, com a roupa de casimira, cheio de dinheiro, com uma sanfona com 120 baixos, e resolveu tocar. Todo mundo babando o ovo dele, porque ele tocava na rádio, não sei o quê. E aí, um velho chamado Jacó, que era amigo do pai dele, chamou ele e disse, olha, Luiz, você pode estar tirando onda aí, você tem dinheiro, você tem roupa boa, você tem uma sanfona bonita, prateada, mas seu pai toca mais do que você, porque você tem uma sanfona de 120 baixos, só toca em 8. Seu pai tem uma sanfona de 8 e toca em todos 8. Aí foi nesse momento que Luiz percebeu que ele era um elemento folclórico e ele fazia sucesso por isso no Sul. E aí ele foi estudar a sanfona que ele tocava, para ser melhor do que Januário. Porque Januário ele tocava nos 8, porque ele só tinha os 8. Mas Luiz tinha 120 e só tocava em 8, porque ele tinha aprendido com Januário só aquilo e não tinha se dedicado a ser mais. Prestem atenção na letra da música depois, vão lá ouvir e prestem atenção, olhem a letra. Jacó chama a atenção de Luiz para isso. O respeito a Januário é justamente isso. Olhe seu ancestral, que é melhor do que você, que está aqui com essa arrogância,
com toda essa imponência, com dinheiro, com não sei o quê, mas ele é melhor do que você. E aí, sabe assim, a turma toda em silêncio. Gente, vocês ligam para seus pais, quantas vezes vocês vão lá na roça visitar eles? Quantas vezes no mês, no ano, no semestre? Aí fica tudo assim, sabe? Tipo, se vocês não se fortalecerem como sujeitos na sua base, vocês vão ser facilmente domináveis, porque vocês podem ir para qualquer lugar no mundo que alguém vai dominar vocês pela mente. E aí eu jogava aquela frase de Paulo Freire, que para se espraiar no mundo, ele tinha que ser primeiro um menino lá no bairro de Casa Amarela, no Recife. Porque é a partir dali, daquele menino que escrevia embaixo das árvores, que roubava fruta do vizinho para se alimentar, que nadava no rio, que ele foi ser cidadão recifense, pernambucano, nordestino, brasileiro, depois da América, depois do mundo. Hoje em dia, o mundo todo fala de Paulo Freire. Paulo Freire foi no mundo todo, mas ele só conseguiu ser Paulo Freire porque primeiro ele parou e olhou para aquela criança que estava lá no bairro de Casa Amarela, embaixo de uma árvore, com fome e escrevendo com graveto no chão, depois da sua família ter perdido condição financeira, porque o pai teve uma doença cardíaca e perdeu parte dos seus vencimentos. Então, ele experimentou a fome, ele experimentou a miséria, ele experimentou a humilhação, mesmo sendo branco, mesmo sendo letrado. E aí, isso fez com que ele se sensibilizasse para a causa desse sujeito oprimido. E isso é importante observar. Então, quando essa menina me chamou e disse, olha, professora, eu fui atrás da minha mãe biológica. Isso não significou, para mim, somente uma busca biológica, mas também uma busca para entender por que o meu cabelo é assim, e hoje eu me dou bem com as duas mães. Eu tive que fazer terapia para perdoar porque que ela me deu, mas eu vi onde ela morava e agradeci a ela por não ter me deixado passar fome. Então, assim, é um negócio que não é fácil. Isso que eu faço não é fácil. Porque dói todo dia. Eu estou aqui falando com você aqui debaixo do óculos, está cheio de lágrimas pensando no que eu já vi esse negócio. Mas é muito, todo dia é uma confusão, sabe? Todo dia é uma história, todo dia é um desafio. Mexer com a vida das pessoas, né? Com a cabeça. É muito. É uma muito missão. forte. É uma missão, Jaqueline. É uma missão. E não há dinheiro no mundo que pague isso, não. É uma missão. Eu só tenho que agradecer por ter te conhecido. Estou super emocionada hoje. E já tinha ficado emocionada outro dia, né? Mas é uma fortaleza, né? Espero que a meninada aí tenha entendido profundamente, né? Isso da identidade, né? Da fortaleza, né? Do buscar e do transformar. Nossa, são tudo muito forte. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês, viu? Oportunidade de espraiar e mundializar, como dizia Paulo Freire, né? Mundializar, espraiar. Coisa linda, né? E assim, e são exemplos, né? São exemplos. Paulo Freire é simplesmente não tem o que dizer, né? Porque ele diz o que ele viveu, né? Ele ensina pelo que foi ensinado a ele, né? Da vida, né? Então é algo muito forte, né? Para o brasileiro, é algo muito forte, né? Eu acho que todos aqui, né? Tem uma paixão mesmo, né, por compreender cada vez mais e por fazer, né, acontecer Paulo Freire nas nossas vidas, né? Eu acho que todo o discurso que vem aí com a base, né, que ele nos inspira diariamente, né, até a gente que não passou por nem de perto, né, por questões
né, tão singulares, né, a gente se emociona, a gente se sente ali acolhido dentro do problema e com vontade da transformação, né? E com vontade da transformação. E hoje é assim que eu estou me sentindo, Jaqueline, com a sua fala, né, com as suas histórias, né, com a sua narrativa, com a sua experiência, é assim que eu estou me sentindo, com vontade de fazer, né, mais parte aí, né, enfim, da vida das pessoas que precisam, né, de um olhar diferente. E espero que, e tenho certeza, né, que inspirou aí todo mundo. Aí eu agradeço vocês pela escuta, pela acolhida. Maravilhoso, maravilhoso. Eu demorei também para entender muitas coisas, assim como essa minha aluna. Mas cada dia que passa a gente tem que buscar forças e nossos grupos, nossos pares, para lutar, né, em favor dessa população, que é a maioria, que é uma população mais carente, mais pobre, excluída, e que precisa que a gente tenha esse olhar diferenciado, né, para a gente poder mudar a realidade, porque a pobreza ela não é um estado natural do ser humano, é algo, a miséria, a pobreza, a exclusão, a ignorância, elas são fatores criados pelos homens a partir de uma lógica muito injusta de capital, né? Exato. Então, os países desenvolvidos, nos países desenvolvidos não há isso e eles vivem bem. Por que a gente não pode fazer parecido ou tentar diminuir? Porque todos os dias a gente vê no jornal o povo pegando lixo para comer, né? Fazendo. O povo está morando na rua, a quantidade de gente morando na rua, e ninguém se revolta, e ninguém faz nada. É a gente mesmo que tem pouco que está se juntando para dividir, para que eles não passem fome e não morram, porque a classe dominante ela não está nem aí, ela não está nem chegando, né? Então, assim, a gente percebe que é na base aqui que a gente se une, e é aqui na base que a gente está, né? Nós, por exemplo, que podemos fazer agora com o retorno das aulas presenciais nas escolas, por exemplo, a gente vai ter pelo menos essa possibilidade de acolher os meninos no mínimo que eles precisam, que é a alimentação. Eu trabalho em escola de quilombo, graças a Deus as escolas vêm com um recurso maior, eles fazem 2 refeições na escola. Mas nas escolas normais, os meninos vão para fazer uma só, e aí os diretores estão se organizando para reforçar a alimentação, pelo menos com uma alimentação que seja completa, como um almoço, como simulando um almoço ou um jantar, para que eles tenham essa alimentação completa o dia inteiro, com proteína, com carboidrato, com os legumes, né? Enfim, porque até proibir de comprar proibiram de comprar do agricultor familiar. Está tendo que comprar na mão dos mercadinhos para ser mais fácil ser corrompido e também para acabar com o pequeno produtor nas comunidades rurais, principalmente os quilombolas e o MST, né? Que é quem produz mais para fornecer para essas escolas. Não, tá tudo errado, a gente tem que denunciar, eu acho que para realmente ser em algum ponto de partida, mesmo que você pense que você é só uma, não é só uma, porque é multiplicadora, né? E acho que essa mensagem é importante que fique aí para cada um que vai ser professor, né? Ser um multiplicador de tudo aí. Né? Aqui também, né? Uma escola que a gente trabalha, bem parceira nossa, do PIBID e tudo. O problema maior é voltar realmente para dar alimentação para os estudantes. Né? Então, eles querem sim que retorne, né? Talvez nem tanto pela sala de aula, pelo estudo em si, mas né, para ter um mínimo de dignidade, né, de alimentação. Né? Então, temos bastante ainda para refletir, fazer. Né? Eu acho que já estamos aí por encerrar, Jaqueline, mas eu queria não só agradecer, mas de desejar aí muita força, né, na continuação aí desse lindo trabalho, desse olhar generoso, né, desse olhar especial, e que
daí saiam muitas sementes aí para que a gente possa fazer a diferença. E eu tenho certeza que desse nosso, né, segundo encontro agora, né, mas o primeiro aí do primeiro momento aí da parceria, que fiquem aí registrados aí todas as, né, as boas iniciativas, as importantes iniciativas. E esperamos você o ano que vem. O ano que vem a gente entra em contato de novo, né? De repente a gente faz aí alguma coisa, uma iniciativa um pouco diferente também. Mas que você, né, gostaria também de deixar, né, as portas abertas aqui para o diálogo, sempre que você, né, também, se precisar, né, pode contar com a gente aí como alguém que é muito fã do seu trabalho obrigada. Enfim, então, para a divulgação do livro, né? Então, sinta-se à vontade aí para mandar informação para a gente compartilha aqui com o pessoal da pedagogia, aqui do campus, que a gente tem bastante contato. Os meninos têm aulas, né, com alguns professores que são lá do departamento, do DEDIC, então depois eu vou passar o seu contato também, né, o seu Instagram para ser seguido. Eu escrevi aí até no bate-papo o meu Instagram. Uhum. E aí eu peço, né? Se tiver sobrinho, filho, irmão pequeno, queira dar um presente de Natal, aí a Ari está me botando uma coroa. Compre meu livro. Para dar de presente, eu mando para o Brasil todo. Outro dia chegou um aí até em São Paulo para a sobrinha da minha orientadora, que mora em São Paulo, capital. Eu mandei ano passado, ela estava em Lins, e esse ano eles mudaram para São Paulo, eu mandei de novo. Já botei foto dela lá no Instagram fazendo, tomando para o país todo. Eu vou compartilhar com o pessoal lá da pedagogia. Vou compartilhar, vou enviar lá as suas referências, tudo, e aí vai contando as novidades para a gente também. A gente vai te seguindo lá no Instagram. Eu agradeço a vocês pela acolhida, gente, e agradeço também pela escuta, principalmente por você, Rogéria, a parceria, por me convidar, porque para mim é sempre importante estar nos espaços e falar um pouco sobre essa experiência. Como eu disse, é um trabalho de formiguinha, que a gente espera contribuir um pouco para acabar com algumas injustiças. Sim. Com algumas injustiças, que eu sei como foi e eu gostaria que outras crianças negras não passassem. Foi uma honra tê-la aqui e acho que agora a gente se despede com vontade de ficar mais, mas a gente se despede e, né, até a próxima. Né? Muito obrigada pelo encontro, pela tarde e até a próxima, Jaqueline. Um abraço, gente. Beijo, viu? Eu tenho aqui sempre criança no entorno, já percebeu, né? Que já me botaram coroa, já me deram gato, mas enfim. Beijão. Tchau, Rogéria. Tchau. Tchau, obrigada. turma. Tchau.